Ele está aqui para te levantar, eu consigo só admirar, te olhando a sua nunca envelhecerá. O pecado não consegue resolver, a maldade de Deus existe em você. O que você pega, deixa de fazer, não controle isso, não escolheu você. Uma realidade não está aqui, tudo que você procura, não está aqui. Glória a Deus. Também são da maneira de cobrar nosso pai e sua mãe? Amém. Ô, glória! Aleluia! Deus continua sendo louvado, até as crianças estão no mistério aí. Quem pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor, por gentileza, desde já, abrindo, né? Como de costume, reverenciando ao culto de hoje, culto da família nesse tema, culto temático, Jeremias, capítulo 18, versículo 6. É 1 ou 6, mas vamos estar lendo apenas o 6, tentar correr bem, né? Passagem um pouco longa, mas nosso tempo é um pouco curto. Mas tudo é para a honra e glória do santo nome do Senhor. Agradeço a Deus, né? Como de costume, por mais essa misericórdia. Ao diácono José Carlos, que apoia meu pai, também, né? Agradeço a ele por mais esse voto de confiança, juntamente com o pastor Dienes. E juntamente com a minha mãe, minha madrasta, minha mãe Elimara, né? Ali, eles continuam sendo louvados. Vamos contar os amém? Amém. Agradeço a companhia também, né? Da minha mãe de coração também, mãe na fé, a obreira Sônia, a irmã Giovana e a minha irmã Ana Maria também, que está nos acompanhando aqui nesta noite, amém? Aleluia! Estarei no versículo 6 e em seguida no 3, a igreja vem estar repetindo o mesmo versículo 6, por gentileza, que é qual tem o subtítulo: O vaso do oleiro, a impenitência do povo, que é qual o tema hoje é o vaso nas mãos do oleiro. Aí vem a pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A igreja no 3, o mesmo versículo 6 de Jeremias 18, por gentileza. 1, 2, 3. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Desde já, né, no início da administração, tinha alguns irmãos também, nossa irmã Kimberly, a obreira Tatiana e alguns demais irmãos queriam vir, mas não puderam, mas Deus sabe todas as coisas. De início nessa administração, sem introdução, como eu costumo entrar em introdução, mas sem introdução hoje. De início nessa administração já podemos tirar um entendimento claro, simples, pelo subtítulo deste Jeremias capítulo 18, que é a qual aqui nesse contexto vem a citar, vem a se dizer, não era uma visão de fato como outras em Ezequiel, este também Jeremias e outros profetas, que o Senhor fazia comparações de visões, igual a Ezequiel 37, como estava a situação do povo aqui, é um sentido literal, que de fato realmente aconteceu, aonde de fato, literalmente, o profeta Jeremias desceu mesmo na casa do oleiro, porém era na área material, onde havia o oleiro que fazia o vaso, e aonde o oleiro estava trabalhando com aquele vaso. E podemos iniciar a ministração com um simples entendimento, pelo subtítulo de um significado de uma palavra, que a qual, repetindo, estava citando sobre a situação que se encontrava o povo israelita, o povo de Israel, a dizer nesse subtítulo, a impenitência do povo. E o que vem a significar a palavra impenitência? Impenitência é aquela pessoa que você fala, é aquela pessoa que você aconselha, é aquela pessoa que você gasta a garganta, prega, ministra, evangeliza, entra no ouvido esquerdo, sai no ouvido direito. Você fala, aquela pessoa não dá ouvido,
estava a situação do povo de Israel, mas o Senhor, na sua comparação, na sua analogia, que agora de fato significa comparação, estava querendo mostrar para Jeremias, profeta Jeremias, por intermédio do trabalhar do oleiro no vaso, a situação que se encontrava o povo de Israel e como que Deus estava na sua posição. Nesse versículo 6, não poderia eu fazer de vós também, assim como fez esse oleiro profeta Jeremias? E aqui já nos traz um entendimento bem claro, que é qual vivemos no dia de hoje, acerca da mesma impenitência que houve no meio do povo israelita. No povo Israel, já iniciamos a ministração com claro e simples entendimento. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantos estão com esta impenitência, quantos que a qual estão como o povo de Israel, com o seu coração obstinado, com a sua mente cauterizada, e também não se disponibiliza para mudar de conduta. A pessoa fala não pode fazer, e a pessoa ouve amém, mas não para de fazer. Alguém aconselha não pode xingar, a pessoa até responde amém, mas a pessoa não para de xingar. Por quê? Porque o coração já está obstinado, a mente cauterizada, e não quer mudar de conduta, não quer mudar de vida, não quer tomar uma posição, não quer se consertar diante do Senhor. Aleluia! Meu Deus! Mas para eles é como se o Senhor estivesse dizendo, como disse para Josué capítulo 5 versículo 3, ou capítulo 3 versículo 5, se não para a memória: preparai o povo hoje, santificai o povo, porque amanhã fará maravilhas no meio de vós. É primeiro santificar, para depois o Senhor fazer maravilha. Mas como o povo está como o povo de Israel, com repetido, coração obstinado, a mente cauterizada, e não quer mudar suas condutas, é como se o Senhor estivesse dizendo: ei, com o coração obstinado não tem como eu trabalhar, com a mente cauterizada no pecado não tem como eu agir. Você não querendo mudar de conduta, eu não posso operar no meio de vós, porque eu não faço maravilhas aonde o meu povo está de qualquer maneira. Meu Deus, aleluia! Não adianta se não mudar a conduta, não adianta se não tomar uma posição. O Senhor não vai operar, não vai fazer maravilhas, não vai fazer prodígios. Aí veio a palavra do profeta Jeremias, aí no versículo 2 desse mesmo Jeremias 18: levanta-te e desce à casa do oleiro. Podemos analisar e perceber que há uma sequência na ordenança de Deus. Primeiro, levanta-te. Primeira sequência, levanta-te. Segundamente, desce. Aí vem o significado espiritual. Como assim levanta-te? Toma uma posição. E como assim desce? Se humilha diante do Senhor. Aí vamos para o levante. Aí o profeta Jeremias, o Senhor disse por intermédio do profeta Jeremias, no livro de Isaías, Isaías capítulo 60 versículo 1, tem a mesma palavra: levanta-te e resplandece. Aí vem o profeta Ezequiel, no Ezequiel capítulo 2 versículo 1, que agora diz: levanta-te e farei você ouvir as minhas palavras. Aí vem o mesmo levante nesse Jeremias capítulo 18, levanta-te. Aí depois desce a casa do oleiro. Aí tem mais um levante lá em Evangelho de João capítulo 5 versículo 8, aonde o próprio Jesus Cristo disse o tal do levante para aquele homem que havia 37 anos naquela situação e estava à beira do tanque de Betesda, e Jesus Cristo disse: levanta-te, toma o teu leito ou tua cama e segue-me. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Não é somente descer, não é somente buscar, não é somente se humilhar, mas também levantar, tomar posição, consertar o altar que está quebrado. Aí vem a epístola de Tiago capítulo 2 versículo 14 em diante: a fé
versículo 3 desse versículo de Jeremias 18. O próprio Jeremias diz: então eu levantei e desci como o Senhor me deu ordem. E ali eu vi o oleiro trabalhando o vaso sobre as rodas. Como a mãe Mara disse nesta noite, é um processo para o vaso chegar na conclusão da afeição, da aparência de um vaso. Ele teve que passar por um processo. Mesma coisa no livro da Carta da Revelação de Apocalipse, que é como dizer acerca do ouro refinado, que ele, antes de estar naquela afeição, naquela aparência de ouro, ele teve que passar pelo fogo. O vaso teve que passar pelas obras. E eu vou achar que conosco é diferente? Não, irmão. Nós estamos numa nova geração em que a qual estão pregando, vivemos no meio de uma nova geração que estão pregando portas abertas, portas largas, que ao invés de se preocupar, o meu pai disse nesta noite, estão se preocupando mais com quantidade do que quantidade, com que qualidade, mais quantidade de pessoa do que qualidade diante de Deus, que é a qual se preocupa. A igreja está vazia. Por quê? Porque o meu pastor prega a verdade. O pastor Tiene não dá mole, não. Se errou, ele puxa a orelha mesmo, ele não abre mão da verdade. Por isso que a igreja tem pouca pessoa, mas aí fora, quando se preocupam com quantidade, que a qual deixam de pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo para pregar um falso evangelho, a dizer: ei, vem para Jesus que tudo vai melhorar. Vem para Jesus que as portas não vão, amém, somente se abrir, mas vão escancarar para você. Vem para Jesus que o Senhor vai fazer dar tudo certo na tua vida. Aí costumo dizer, Jesus abençoa assim, Deus vai escancar a porta assim, mas só pregam sobre isto, só frisam nisto, só a porta aberta, mas e a porta fechada? Só pregam sobre o Deus de amor, mas e o Deus fogo consumidor? Só prega que Deus ressuscita mortos, mas e o Deus que mata também? Só prega que Deus cura qualquer tipo de enfermidade, mas ei, o mesmo Deus que cura, seja câncer, seja AIDS, seja HIV, seja doença que for, é o mesmo Deus que dá enfermidade, é o mesmo Deus que abre ferida, é o mesmo Deus que dá dor, é o mesmo Deus que dá enfermidade também. Eita Deus! Não estão pregando o outro lado de Deus. Aí o profeta Jeremias observa, versículo 4, se não falei memória desse Jeremias 18. E o vaso, não foi o oleiro que quebrou o vaso. Nesse caso não, ele quebra sim, mas nesse caso não foi o oleiro quebrando o vaso, não, foi diferente. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, o vaso não quis permanecer nas mãos do oleiro e decidiu tomar suas próprias decisões, decidiu andar do seu mesmo jeito. O que significa ou simboliza o vaso se quebrando? Não é o oleiro quebrando o vaso, mas é o vaso se quebrando, é o vaso falhando, é o vaso pecando. Mas vem nesse versículo 6 e concluindo nesse versículo 5, concluindo no versículo 6, que é qual o próprio Pai Celestial já abriu o mistério para o profeta Jeremias. Ei, profeta Jeremias, assim como este vaso foi nas mãos do oleiro, assim é a casa de Israel nas minhas mãos. Eu quebro quando eu quero, mas se ele se quebrar, eu pego o vaso que se quebrou, eu perdoo o vaso que pecou, que errou, que falhou. Aí eu faço um novo vaso, não um outro vaso, mas usando outro vaso, outro material, mas eu pego o mesmo que se quebrou, eu pego o mesmo que virou caco, eu não jogo no lixo, eu não descarto ele não para poder pegar outro, não, eu pego os cacos, cato um por um e refaço um outro vaso, um novo vaso da forma que eu quero fazer. Aleluia! Não adianta
fugir das ordenâncias, das mãos de Deus, ou tentar fugir, porque não tem como fugir da face de Deus, das mãos dele. É Ele que é o oleiro e nós somos os vasos, então nós temos que estar submissos a este oleiro. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Se não fala a memória, o versículo 10 de Tiago 4, versículo 7 ou 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o oleiro que manda, irmão. Não eu querer empinar o nariz, querer ser melhor do que o meu próximo, querer fazer do meu jeito. Eu quero servir a Deus, pastor Daniel. Eu quero congregar com o Senhor, tá bom? Ah, pastor Daniel, sim, amém. Mas o meu filho, você tem que renunciar a isso, tem que renunciar aquilo. Ah, irmão, tem mesmo, pastor? Pastor Diego, eu quero congregar com os irmãos aí, eu quero servir a Deus também com vocês, mas tem que renunciar isto, tem que renunciar aquilo, tem que renunciar a vaidade, tem que renunciar aquelas peças lá do Egito que está guardada no teu guarda-roupa. Tem que renunciar aquelas peças que desagradam ao som dos olhos do Espírito Santo do Senhor. As palavras têm que mudar, o lugar que você frequenta tem que mudar. É mesmo, pastor? Querem servir a Deus, mas do seu próprio jeito. Querem servir a Deus, mas não querem renunciar a si mesmo, o seu próprio pecado. Mas a casa de Deus não é bagunça. Como já dizem, aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui não é qualquer tipo de casa, mas é a casa de Deus, aonde precisa ter respeito, aonde precisa ter submissão, aonde precisa ter reverência. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito do oleiro, ó vaso. Mesmo Jeremias, porém no seu primeiro capítulo, quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, vai até Judá, vai até a cidade tal, até Jerusalém. Eu quero escolher você para pregar minha palavra. Ah, Senhor, historiadores dizem, se não fala a memória, a Bíblia também, que ele tinha na faixa de 17 anos. E aí ele começou a dizer: Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Aí, como costumo dizer, o pai celestial poderia muito bem, o oleiro poderia muito bem falar com o vaso. Ah, então tá bom, já que é do seu jeito, vaso. Você não sabe falar porque é uma criança, então tá bom, então não precisa pregar não. Eu vou escolher um outro profeta ali, que é adulto. Mas não, o pai celestial não deixou do jeito que Jeremias queria. Mas ele replicou e disse: Jeremias, não diga que você é uma criança, porque onde eu te enviar tu irás, e o que eu mandar você falar, isso você falará. Como se ele estivesse dizendo: ei, ô vaso, não é do jeito do vaso, mas é do jeito do oleiro. Se eu mandar, está mandado e acabou. Se eu ordenar, está ordenado e acabou. Se eu falar, está falado e acabou. Se eu decidir, está decidido e acabou. E se eu falei, não é para indagar não, não é para reclamar não, não é para replicar não, mas é para obedecer. Aleluia! É o oleiro que manda, não é o vaso. Aí prossegue dizendo o profeta Jeremias, agora que você já sabe o mistério, que como assim o vaso estava na mão do oleiro, que você acabou de ver, assim é o povo de Israel nas minhas mãos. Agora vai lá e prega para eles, porque contra eles, porque não estou me agradando, eles estão na impenitência, estão me desagradando. Mas se eles demonstrarem um arrependimento, depois do versículo 6, já terminando, se eles demonstrarem um arrependimento do seu coração, versículo 7 em diante, aí eu vou me arrepender e não vou mais derramar consequências sobre eles. Mas se eles não se arrepender, decidir continuar com seu coração obstinado, com sua mente cauterizada e não querendo tomar uma decisão em mudar de conduta,
eu vou derramar consequência, eu vou cobrar severamente. Aleluia! É o Senhor dizendo, como já costumo dizer, agora nas palavras do Pai Celestial: as misericórdias de Deus são infinitas, mas as oportunidades não. E muitos abusam, por isso que muitos ficam brincando na obra de Deus. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, o pastor não viu, papai, mamãe não viu, a igreja não viu, e não aconteceu nada comigo, Deus não me cobrou, porque estamos no tempo da graça. Mas a cobrança vai chegar se você não tomar posição. Se eu não me arrepender a tempo, aproveite da maneira certa, não aproveite da maneira errada. Não aconteceu nada, a minha perna não quebrou, eu não fiquei cego, não fiquei surdo, não sofri acidente. Aproveita, porque tem um ditado que não vem pelo amor, então vem pela dor. Se você está pelo amor, é porque Deus está jogando corda, está te dando uma oportunidade. Mas não se esqueça, se você visse que você está se abusando demais, uma hora ele começa a puxar a corda, uma hora ele começa a puxar de um lado com dor. Não espere o Senhor quebrar a perna, não espere ele tocar em alguém da tua família, não espere ele permitir a enfermidade, permitir a morte para depois você tomar uma posição. Mas tome uma posição enquanto o pior ainda não aconteceu. Assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Se é para Jesus,